meditando as leituras do 30º domingo do tempo comum. Já é do nosso conhecimento que a igreja nos apresenta 34 domingos ao longo de todo o ano para meditarmos sobre a palavra de Deus e para irmos caminhando na esperança. É por isso que durante 34 domingos do ano o padre usa a cor verde, símbolo da esperança, para dizer que nós estamos dando esses passos na esperança, mas também dando passos com certeza, na certeza de que Deus está caminhando conosco. Daqui 4 domingos já não é mais a cor verde, é a cor roxa, cor da espera. É o tempo do advento. O tempo do advento é o tempo que nós temos para preparar, para arrumar a nossa vida, para celebrarmos bem o Natal. É o tempo em que a gente faz aquela faxina no nosso coração e do coração tira tudo aquilo que nós fomos pendurando ao longo do ano, que no final do ano não serve para mais nada. E aí o coração fica livre para que Jesus possa se sentir à vontade ali dentro quando ele chegar naquela noite do Natal. É a beleza da nossa igreja. O tempo do advento. Depois a gente entra num outro tempo, o tempo do Natal, em que a cor já é o branco, tempo de festa. E a festa ela é tão grande que não dá para celebrar num dia só. Nós passamos 8 dias celebrando o dia do Natal. Depois a gente entra no tempo da quaresma. Depois a gente entra no tempo comum de novo. Esse é o ciclo litúrgico que nós celebramos ao longo de todo o ano. E hoje a palavra de Deus, nesse 30º domingo do tempo comum, vem nos ensinar, ou melhor, vem nos convocar a colocar o amor de Deus como sendo o centro da nossa experiência cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, livro do Êxodo, o capítulo 22. Na sequência da leitura, esse texto que nós lemos hoje, ele vem logo depois que Deus dá a Moisés as tábuas com os 10 mandamentos, que era o coração da fé daquele povo. Os 10 mandamentos serviam para quê, meus irmãos? Senão para regular o comportamento do povo em relação ao próprio Deus e regular a vida da comunidade. Só que existiam pequenas coisas que os 10 mandamentos não contemplavam, coisas do dia a dia, às vezes coisas tão simples, que não eram reguladas pelos 10 mandamentos. Aí surgiu a necessidade de um esclarecimento maior sobre os 10 mandamentos. Então, logo após o texto em que Deus dá a Moisés a tábua com os 10 mandamentos, nós temos esse trecho de hoje também. E o capítulo 20, o capítulo 22 e o capítulo 23 é chamado também de Código da Aliança, que também são leis ditadas por Deus a Moisés, que servem para regular a vida do povo, nos vários aspectos do cotidiano, das coisas simples, das coisas pequenas, até as coisas mais complexas. Então esse texto de hoje vem falar exatamente disso. Fala de alguém que estava passando uma situação difícil, e ele diz: o estrangeiro. O estrangeiro é aquele que estava fora da sua pátria, portanto estava numa situação difícil, onde as leis não o protegiam, ele não tinha os seus direitos respeitados, ele não tinha a sua dignidade respeitada. E o que acontece, diz essa nossa primeira leitura? Pessoas sem compromissos com a lei começam a explorar esses estrangeiros. E o texto, ao longo de todo o seu contexto, deixa muito claro que Deus não aprova tal situação. Na verdade, Deus não aprova nenhum tipo de exploração. Deus vira as costas para quem acumula riquezas às custas da miséria do outro, às custas da desgraça do outro. E o texto vem dizer o seguinte: se Israel quer manter essa comunhão com Deus, ela precisa banir do seu meio
ação contra os mais necessitados, contra aqueles que são privados têm alguma deficiência, não conseguem angariar as coisas para a sobrevivência. Se Israel quer manter essa aliança com Deus, precisa banir do seu meio tudo aquilo que fere a dignidade do outro. Só assim a aliança vai ser mantida, diz a primeira leitura. E na sequência nós temos a segunda leitura, carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que nós começamos a ler domingo passado. E domingo passado Paulo dizia o seguinte: Tessalônica era a maior cidade da Macedônia. Em Tessalônica, no ano de 49, Paulo, embriagado de amor por Jesus Cristo, funda ali uma comunidade. E em torno dessa comunidade, essa comunidade começa a crescer. Aí os líderes religiosos da Macedônia começam a perseguir Paulo. Primeiro acusam Paulo de estar agindo contra a lei. E nós sabemos disso, meus irmãos, até hoje. Determinados países falar de Jesus Cristo é agir contra a lei. Há pouco tempo atrás, nós vimos no noticiário que uma senhora que esqueceu uma Bíblia dentro de um ônibus foi condenada à morte porque entenderam que ela estava tentando converter alguém ao cristianismo. Então, na época de Paulo, tinha isso também. Só que não conseguiram pegar Paulo. Aí começaram a prender aquelas pessoas que haviam sido convertidas pela pregação de Paulo. E o que é que Paulo faz? Paulo vai para Atenas, na Grécia. E de Atenas, Paulo começa a escrever carta para animar a fé da comunidade de Tessalônica. Mas o coração de quem está apaixonado por Jesus Cristo, ele não se contém em ficar escrevendo cartinhas. Paulo manda lá 2 amigos, Silvano e Timóteo, para saber informações sobre como anda a comunidade. Foi a segunda leitura de domingo passado. E quando Silvano e Timóteo retornam para Atenas, trazendo notícias da comunidade, Paulo se enche de alegria. Aí escreve a segunda leitura que nós lemos no domingo passado, uma ação de graças a Deus pela fé daquele povo, por manterem-se firmes diante das tribulações, diante das perseguições. E Paulo hoje também continua a escrever cartas para essa comunidade. E ele diz o seguinte: o Evangelho, acolhido dessa forma, diante de perseguições, diante de sofrimentos, diante de dor, ele se torna fonte de vida, se torna fonte de salvação. Então, caríssimos irmãos, por que é que nós resmungamos tanto da vida? Por que é que a gente fica lamentando tanto? Se da experiência com Jesus Cristo, através da sua palavra, nos resulta a vida, nos resulta a salvação, por que é que nós ainda não tomamos posse dessa certeza? Diante da primeira dificuldade, a gente abandona tudo. Em último caso, a gente começa a pular de igreja em igreja para ver se lá se adequa à minha vontade, não à vontade de Deus. Se nós ainda estamos nessa dinâmica, é porque o Evangelho ainda não transformou totalmente a nossa vida. É porque ainda tem coisa no nosso coração que impede que Jesus entre lá dentro e fique totalmente lá dentro. Por isso, de vez em quando, nós precisamos fazer uma faxina na nossa vida. Aquela mágoa, aquele rancor, aquela conversa que foi dita há 10, 20 anos atrás, que eu não consegui digerir ainda hoje, que me impede meu coração de permitir que Cristo entre ali dentro. Nós precisamos fazer essa faxina, meus irmãos. Senão Cristo nunca vai ser tudo em nós. Vai ser sempre pela metade. A metade vai ser tudo e a metade vai ser de Cristo. E Cristo já deixou muito claro que Ele nos quer por inteiro. A nossa vida precisa ser totalmente dele. Nós não temos o direito de dividir a nossa vida, dar a metade para o mundo e dar a metade para Cristo. Se Ele nos fez, nós somos dele. Evangelho do domingo passado. E depois nós temos o Evangelho de hoje, que é também a continuação do Evangelho de domingo passado. 22, capítulo 22 do Evangelho de São Mateus.
E esse texto, ele foi escrito nas últimas semanas de Jesus, em Jerusalém. De um lado estavam os judeus, com todos os seus preconceitos acerca da mensagem de Jesus, com todos os seus pré-julgamentos, com todas as suas falsas certezas. E do outro lado estava Jesus insistindo com essa comunidade, dizendo o seguinte: recusar tudo isso que eu estou falando é recusar a salvação que vem de Deus. Portanto, meus irmãos, não se tem acesso a Deus sem antes passar por Cristo. Cristo é o caminho que nos proporciona a salvação. A nossa adesão a Cristo nos proporciona essa salvação que vem de Deus. Não existe cumprimento de regras, não existe uma comunidade que nos garanta a salvação definitiva, se ela não tiver Cristo como sendo o centro. É por isso que a igreja insiste tanto para que nós coloquemos Cristo no centro da nossa vida. Até a disposição das nossas igrejas é assim. O altar sempre está no centro, onde o pão se transforma em corpo de Cristo, onde aquele gole de vinho se transforma em sangue precioso, está sempre no centro. Uma mensagem subliminar para que nós coloquemos Cristo no centro da nossa vida também. Então, diante de toda aquela confusão, os judeus começaram a armar certas ciladas para que Jesus pudesse cair e perder toda a credibilidade da sua pregação. O que é que eles fizeram no domingo passado? Alguém lembra? Mestre, é certo ou não ficar pagando imposto? Não foi isso a pergunta que fizeram para Jesus? E Jesus disse o seguinte: dá aqui uma moeda. De quem é que é a estampa dessa moeda? De César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, dê ao governo o que é do governo, e dê a Deus o que é de Deus. O que é do governo são as coisas desse mundo, meus irmãos, e de Deus somos nós. Gênesis capítulo 23, 26. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. No nosso coração está gravado a imagem e a semelhança de Deus, para dizer que nós pertencemos a Deus. Portanto, a nossa vida precisa ser de Deus, não das coisas desse mundo. Podemos sim usar das coisas desse mundo com sobriedade, mas não nos determos às coisas desse mundo. No dia do nosso batismo, nós afirmamos o nosso compromisso de pertencermos a Deus. Eu até dizia no domingo passado: maridos, devolvam as suas esposas para Deus. Esposas, devolvam seus maridos para Deus. Devolvam seus filhos para Deus. Não permita que o mundo bata o carimbo da leviandade na vida dos seus filhos. Nós precisamos ser totalmente de Deus, meus irmãos. Senão o reino de Deus nunca vai acontecer no nosso meio. Senão nós vamos transformar a nossa Eucaristia, a nossa reunião do final de semana, numa reunião, num clube de amigos, numa reunião de condomínio. Mas nunca vamos sair daqui saciados, porque o mundo ainda domina grande parte da minha vida. E hoje perguntam para Jesus: qual é o maior mandamento? Nós sabemos qual é o maior mandamento, porque nós aprendemos com Jesus através do Evangelho. Mas qual era o maior mandamento na época de Jesus? Não se tinha consenso sobre a importância dos mandamentos. Tanto é verdade que na cultura judaica, além dos 10 mandamentos, existem ainda 613 preceitos. E desses 613 preceitos, 365 eram proibições severas. E o restante, 248, eram coisas para ser colocadas em prática. Essas proibições beiravam o absurdo, meus irmãos. Nós podemos até fazer uma pesquisa quando chegar em casa. Eu não vou dizer quais são as 365 proibições, mas eu separei algumas só para ilustrar a reflexão de hoje. Era extremamente proibido, ainda é, para um judeu, homem usar roupa de mulher, mulher usar roupa de homem, fazer tatuagem, cortar a barba, atrasar
podar árvores. E o mais escandaloso de todos, é extremamente proibido ter misericórdia com quem erra. Um mandamento desse é para endurecer o coração das pessoas? Como é que eu não vou Ter misericórdia com quem erra? Mas também existiam algumas coisas que eram para ser colocadas em prática, como por exemplo, nunca guardar rancor, não falar palavrões, jamais tocar em algum defunto, em algum cadáver. Eram as coisas práticas do dia a dia. Então, diante de tudo isso, começou a se pensar o seguinte: qual é mais importante dentro aqui desses 10 mandamentos e desses 613 preceitos? Ainda não sabia qual era o mais importante. É por isso que juntam tudo e colocam para Jesus responder qual é o maior mandamento. Por que fizeram isso? Porque dependendo da resposta de Jesus, toda a pregação de Jesus era colocada em xeque. Certamente esperavam que Jesus fosse responder que o maior de todos os mandamentos era não ter misericórdia por quem erra. E a resposta de Jesus qual é? Ela vai além. O importante para Jesus não é definir qual é o mais importante, e sim encontrar a raiz de todos os outros mandamentos. E nessa raiz se encontra o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e consequentemente amar os irmãos. Que espetacular essa explicação de Jesus, meus irmãos. As coisas ficam tão claras a partir da explicação de Jesus. Não existe comunidade que possa dizer que ama a Deus se não é capaz de fazer a experiência do amor dentro de casa. Não existe comunidade que possa cantar, gritar pelo mundo afora que é uma comunidade renovada, uma comunidade cheia do Espírito Santo, se não é capaz de amar muitas vezes quem está sentado lá na mesa na hora do jantar do lado. É o que eu dizia no começo. Quantas famílias se desestruturam por 10, 20, 30 anos, porque na divisão da herança eu fiquei com um pouquinho a menos? Ou porque eu fui, naquela noite do Natal, alguém disse alguma coisa que me ofendeu, e eu guardei aquilo, e aquilo foi se transformando numa ferida, e agora eu não consigo mais cicatrizar essa ferida? Por isso, meus irmãos, a experiência com Deus, ela passa pelo amor. Nós não temos acesso a Deus se nós não formos capazes de amar. E qual é o amor que Jesus nos ensina? É o amor eros? O amor que atrai os corpos? É o amor filho? Não. É o amor ágape. Amor que faz com que eu me doe pelo outro, que faz com que eu veja o Cristo estampado no outro, mesmo que o outro não mereça ser amado. Que nós possamos nessa semana experimentar esse amor na nossa vida. Que esse amor possa transformar a minha casa, que esse amor possa transformar a nossa comunidade, sobretudo que esse amor possa me transformar, para que eu ame cada vez mais. Nós queremos amar, nós queremos ser na nossa vida aquilo que Deus planejou e aquilo que Deus quer para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.